TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Sejam muito bem-vindos. Está começando agora na TV Câmara Fortaleza. O programa É Direito, retomando nesse ano de 2023. E a gente inicia, dentro dos nossos trabalhos, na pauta falando sobre direito do consumidor. A gente vai pegar como foco hoje uma lei que existe desde o ano de 2014. Essa lei é uma lei complementar de número 187, sancionada em dezembro de 2014. E essa lei ela se volta para a criação do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Ah, Karine, mas por que a gente está falando sobre os direitos do consumidor novamente? Quem acompanha o programa É Direito sabe que aqui na Câmara Municipal de Fortaleza a gente tem um funcionamento de um equipamento de grande importância que a gente já conversou muito sobre ele aqui. É a Central da Cidadania. Então, dentro dos serviços ofertados existe o PROCON e o PROCON é um dos órgãos que compõe esse sistema de direitos do consumidor. Na verdade, o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, ele é composto pelo PROCON, pela AGFIS, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, como também o Fundo Municipal de Direitos Difusos. E hoje, para que a gente possa falar mais sobre essas atividades relacionadas ao direito do consumidor, voltada mais para o trabalho do PROCON, a gente recebe conosco a conciliadora do PROCON e também supervisora dessa atividade aqui na Central da Cidadania, na Câmara Municipal de Fortaleza, a Isabela Pimentel Bezerra. Isabela, obrigada por ter aceito o nosso convite e que hoje a gente possa bater esse bom papo, conhecendo muito mais sobre essas questões de direito do consumidor, mas também do funcionamento dessa atividade dentro da Central da Cidadania na Câmara Municipal de Fortaleza. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e representando a Central, poder falar um pouco do nosso trabalho lá como conciliadora e supervisora do órgão do PROCON lá dentro da Central da Cidadania aqui da Câmara Municipal. Isabela, a Central ela tem essa referência, a Central é um equipamento muito novo e que faz esse papel importante de atendimento à população. Mas por que na sua visão, como conciliadora e conhecedora do assunto, instalar e trazer essa atividade do PROCON fez a diferença dentro desse serviço ofertado na Central? O PROCON ele é um órgão muito procurado, a sede fica lá na Major Facundo, no centro, e há alguns núcleos que ajudam a captar o consumidor, a reclamação do consumidor. Assim a gente podemos ajudar o cidadão de uma forma mais ampla. E aqui como a Casa do Cidadão, a Casa do Povo, nós temos essa possibilidade de ajudar um público que por diversas vezes, os seus direitos são feridos como o consumidor. A Isabela, em relação a essa criação do sistema municipal, antes de a gente voltar a tratar um pouco mais aqui, em relação ao serviço na Câmara, a criação desse sistema municipal, ele veio como uma política pública para conciliar ainda mais esses direitos. Como você bem pontuou, essa questão é uma necessidade grande que a gente vê diante da população. Então, a criação de um sistema desse, ele facilita em que mais dentro do trabalho ofertado para atender o consumidor quando ele precisa? O sistema de defesa é um mecanismo de proteção dos direitos do consumidor. Os direitos do consumidor estão elencados no Código de Defesa do Consumidor, mais conhecido como CDC, e o CDC, ele tanto elenca, pontua, enumera alguns direitos, quanto ele traz alguns mecanismos de defesa, uma forma de assegurar tanto o direito de uma parte hipossuficiente na relação de consumo. Na relação de consumo que ocorre entre o fornecedor e o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor ele tenta equilibrar uma relação em que o fornecedor podemos dizer que ele é mais forte e o consumidor mais fraco. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele tenta equilibrar essa relação, trazendo mecanismos de defesa como o PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor municipal. E dentro dessas defesas dos direitos, acaba que se valendo para os dois,
por mais que o mais afetado seja, como você bem nos explicou a questão do consumidor, a gente vê ele como o menor ou mais afetado, mas um processo desse, ele ajuda a implementar informações como orientar ambas as partes. Sim, nós orientamos e recebemos alguns fornecedores que são menores e não têm esse conhecimento, a gente acaba informando para eles alguns deveres que eles têm do CDC, como o dever de informar. O direito à informação do consumidor é que o consumidor ele tem que ter toda a informação do produto ou serviço adquirido. Todos os pormenores, para assim ele decidir se ele vai adquirir ou o produto ou o serviço. Isabela, fortalecer a nível de informação, seja quem oferta o serviço ou quem do serviço usufrui. Hoje a gente tem com uma relação com os microempreendedores, dentro do sistema, da lei do microempreendedor. Quando a gente fala de direito do consumidor, a gente geralmente lembra de grandes lojas ou de grandes empresas. Essa questão do direito do consumidor, de também ter essa informação quanto aos seus deveres, de que maneira hoje ele é aplicado dentro dessa atividade do empreendedorismo que é tão grande e tão intensa aqui no nosso país? O fornecedor, ele é aquele que fornece um serviço ou um produto em uma cadeia produtiva. O consumidor, ele retira o produto ou o serviço, usufruindo dele, ele retira dessa cadeia produtiva. Ele é o consumidor, como a gente chama, consumidor final dessa cadeia produtiva. E o microempreendedor individual, ele pode ser considerado fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, e lá ele consegue visualizar tanto os seus deveres para com o consumidor nessa relação, quanto os direitos do consumidor, conseguindo ter uma relação melhor com o seu público. Esses deveres, a gente pode dizer que é similar de uma empresa grande a uma empresa pequena? Sim, são similares. Similares, Uma outra pergunta, esse papel de conciliar, Quando a gente fala em ativar um órgão de defesa do consumidor, a gente já lembra daquela história, é um processo, é uma coisa demorada. Mas, na verdade, eu acho que a porta de entrada de vocês, e a mais forte, que por muitas vezes consegue resolver isso da melhor maneira possível, é através do processo de conciliação. Então, para quem ainda não buscou um órgão de defesa do consumidor, vamos falar um pouquinho como é esse papel do conciliador e de que maneira essa atividade de conciliar dentro dessas situações que acontecem em relação a fornecedor e consumidor funcionam. O conciliador, ele está no órgão para receber tanto o fornecedor quanto o consumidor. Hoje em dia nós realizamos conciliações presencialmente e virtualmente, uma inovação que a pandemia ela trouxe, mas isso até ajuda porque o fornecedor no próprio setor, no próprio escritório, com todos os dados do consumidor, ele pode trazer uma proposta ou verificar algum ato novo que o consumidor trouxe no momento da conciliação. E assim o consumidor ele vai conseguir conversar com o fornecedor através do conciliador de uma forma sem nenhum empecilho. Por vezes o consumidor ele chega até o PROCON informando, olha, eu não consigo, eu entro em contato, eu ligo, eu mando e-mail, eu ligo e cai na... E não tem um retorno Não tem um retorno, ou eu ligo e caio naquelas mensagens gravadas automáticas. E eu não consigo ter um contato. Então o conciliador ele traz as duas partes para ter um contato direto e tentar resolver a situação de uma forma amigável. Quando e em que situações eu, como consumidor, posso buscar os meus direitos? O PROCON, como é um órgão de defesa do consumidor, nós só atendemos relação de consumo. Então, se você tiver algum dano a seu direito do consumidor, alguma manifestação que você considere que você está saindo prejudicado nessa relação de consumo, como você comprou algum material e esse material chegou com defeito, você
com defeito e a loja não forneceu um novo ou não deu uma solução para a situação, você pode procurar o PROCON para que a gente tente ajudar, chame o fornecedor para lhe responder e ter voz também dentro dessa relação. Às vezes o fornecedor ele não tem um conhecimento da situação, então ele não pode estar trazendo uma solução. Eu te fiz aquela pergunta, você falando agora, Isabela, sobre a questão de, independente de eu ser um grande fornecedor ou eu ser um pequeno fornecedor, caso eu seja um microempreendedor. Eu preciso entender de que a oferta do meu serviço ou do meu produto, quem compra tem suas garantias. Afinal de contas, você paga por isso, né? Por muitas vezes a gente sabe que existem consumidores que buscam alguns órgãos, às vezes até por uma orientação que a própria empresa deu. Se olha, eu estou te vendendo esse serviço, esse produto, você tem uma garantia de tanto tempo. O consumidor acaba se deparando com a situação como você está falando, né? Ou do serviço que não foi como devia, ou do produto, e volta a buscar novamente a empresa, né? As pessoas precisam se informar mais em relação, porque quando a gente fala muito da questão do Código de Defesa do Consumidor, a gente sempre lembra e enfatiza muito mais quem é fornecedor do serviço ou do produto e não o consumidor. Mas por muitas vezes a gente sabe que o consumidor ele também pode se enganar. Sim. Né? Ele, por muitas vezes ele pode questionar ou buscar um direito achando ele que tem. De que maneira você, como conciliadora, né, e também por estar interagindo há muito tempo dentro desse trabalho, aconselha tanto empresas, independentes de serem grandes ou pequenas, como ao consumidor na busca dos seus direitos? O Código de Defesa do Consumidor, ele já traz, ele elenca esses direitos de uma forma muito clara, né? E praticamente todos os fornecedores, lojas, eles têm um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. É de suma importância o próprio consumidor ele ter esse conhecimento, tanto para que ele não realize atos que acabe se enganando, quanto para ele proteger os seus direitos. Por vezes ele passa por cima de alguma situação que desagradou e ele não sabe que ele tem direito àquilo. Então, ele tendo esse conhecimento, ele vai poder buscar protegê-lo de uma forma mais eficaz. A gente tem uma lei, inclusive, aqui em Fortaleza, eu não lembro precisamente agora, né, em relação à sua autoria e o número, mas que ele identifica que todas as empresas, elas devem ter um CDC disponível. Eu não sei se é específico só de Fortaleza ou se isso é nacional. Você pode até me corrigir agora, caso você lembre, Isabel. Esse código ele já fica disponível e é de uma forma tão clara a sua orientação para que o próprio consumidor, na dúvida ou em alguma situação, possa buscá-lo, né? E a gente sabe que isso inclui muito um pouco do envolvimento até da questão de educação financeira, né? A questão do Código de Defesa do Consumidor, ela também vem orientar sobre isso. Esse tipo de atividade, quando ela também é distribuída para alcançar crianças e adolescentes, o resultado disso já é bem positivo para uma fase adulta na vida, né? Porque Sim. O conhecimento para ele como consumidor ou como empreendedor, se for o caso. É um conhecimento básico que nós devíamos aprender na escola sobre os direitos básicos de um cidadão. O direito do consumidor ele é um conhecimento básico. E caso a pessoa não tenha esse conhecimento ou ao ler o código ele não compreenda, ele pode sim ir ao PROCON, se dirigir ao PROCON pedindo essa informação. Nós também realizamos esse trabalho de esclarecer. Atividades educacionais, né? Esclarecer ao consumidor o seu direito, se ele tem uma razão ou não, o que ele pode fazer, se o órgão consegue ajudar, onde é que ele pode buscar essa ajuda caso a gente não consiga. Então, nós também fazemos essa parte de um auxílio na compreensão dos seus direitos. Uma instrução. Isabela, só para que a gente possa finalizar esse primeiro bloco, a gente vê na composição desse Sistema Municipal de Defesa do Consumidor a presença de órgãos como o PROCON, repito, a AGFIS, o Conselho Municipal, o Fundo Municipal de Direito. Por que da integração desses órgãos, a ligação de um e de outro? São trabalhos que se complementam?
Sim, são trabalhos que se complementam, todos esses órgãos, eles foram criados para a defesa do direito do consumidor. Um exemplo, o PROCON, ele recebe a reclamação e após a reclamação há todo um procedimento que a gente pode posteriormente, novamente chegar a falar sobre, mas quando a conciliação ela acaba não sendo efetiva, não chegando em um acordo, ou o fornecedor ele não responde e o consumidor não aceita ou não aceita essa resposta que o fornecedor ele traz, esse processo ele vira vai para o setor jurídico, o CPAJ do PROCON, em que vai haver todo um procedimento com a empresa, saber se ela feriu ou não o Código de Defesa do Consumidor, podendo receber uma multa. Essa multa a gente considera uma multa educativa. Vamos dizer, uma multa educativa para que ele não repita. Né? Ele se alerte, ele não repita com outros consumidores. Então, essa multa ela é revertida para o fundo em benefício dos direitos difusos de todos os consumidores. Nós não podemos definir uma multa para direito individual do consumidor, mas para um direito difuso, coletivo de todos os consumidores, e essa multa ela vai para o fundo e esse dinheiro ele entra no PROCON para ajudar todos os consumidores. De alguma forma ou de outra, tem essa ligação. Isabela, eu vou pedir com licença para você, com licença para você também que está acompanhando a gente na programação de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, mas já o nosso bate-papo continua aqui e a gente está de volta. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está com uma nova mesa diretora. Vereadores que vão ouvir nossa voz e trazer leis e projetos que beneficiam toda a população. Tudo para melhorar ainda mais nossa Fortaleza. Participe desse novo momento. Faça sua voz ser ouvida nas decisões que vão fazer a nossa cidade cada vez melhor. Cuidar da nossa Fortaleza é cuidar do nosso povo. É cuidar do seu futuro. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa Fortaleza. De volta, o programa É Direito na TV Câmara Fortaleza, e hoje a gente pontua, em pauta a gente traz a questão dos direitos do consumidor. Isso porque a gente focou na lei de número 187, sancionada em dezembro do ano de 2014. Essa lei ela veio com a proposta e criou o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Dentro desse sistema, ele tem o envolvimento de alguns órgãos, assim como o PROCON. E como eu expliquei no começo do programa, a gente tem a Central da Cidadania, que é um equipamento de grande importância que funciona aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, e um dos serviços que são ofertados é exatamente essa ajuda, essa orientação aos consumidores quando necessário. Quem participa com a gente, inclusive, é a conciliadora do PROCON, que representa lá a Central da Cidadania, a Isabela Pimentel Bezerra. E a gente continua agora o nosso bate-papo, Isabela, trazendo um pouquinho para cá, para que a gente possa conhecer. Como eu bem disse, a gente já conversou muito aqui, teve o prazer de receber o Rodrigo, que sempre fala, estando à frente da Central, como coordenador da Central, de todo esse serviço que lá é ofertado. A gente sabe de todos os serviços e conhece, hoje a gente está tendo essa oportunidade de conversar diretamente com você, e é isso que eu gostaria que a gente passasse para as pessoas, A Central ela existe há aproximadamente 1 ano e 4 meses. Em outubro do ano passado, nós completamos um ano dessa atividade, e a gente sabe que tem um número recorde de atendimento. E o PROCON, ele com certeza tem um grande peso dentro de todo esse resultado. Você está aqui desde o início? Estou desde o início da Central da Cidadania, antes mesmo do projeto começar. Nós já fomos para cada órgão, eu fui até o PROCON, eu recebi
uma ajuda, uma educação, como importar como conciliadora, como é que o órgão funciona. Então, todo esse monitoramento a gente já fazia antes mesmo de outubro. E, posteriormente, eu entrei... Que foi o primeiro processo de capacitação? Foi, no caso, um processo de capacitação dos funcionários. E, desde o início, eu estou dentro do PROCON, ajudando, como conciliadora, supervisionando o órgão. Como é que é essa experiência para ti, Isabela? É gratificante. É uma experiência muito gratificante, tanto para aprender, quanto para poder ajudar a uma solução de um problema que, por vezes, o consumidor, aquele problema ele é muito sério, tira o sono do consumidor, as pessoas saem agradecendo. Então, é gratificante você poder dar esse auxílio e ajudando eles chegarem a um meio termo de um problema que acaba tirando o sossego. A paz, né? A paz. E depois, de uma forma simples na conversa, a conciliação vem para isso. Isabela, e vamos explicar, né? Quem precisar desse serviço, dessa orientação, quanto a um direito que o consumidor acha que foi ferido dele, né? Como é o processo dele de busca da central? Claro que a gente já reforça desde a Isabela falar, estou chamando a Isabela de Isabelle, né? Quase o mesmo nome, mas a gente já reforça o que diversas vezes a gente pontua e sempre procura orientar. Quem precisar dos serviços da Central da Cidadania, esse serviço precisa ser feito com antecedência, através de um agendamento. Esse agendamento é disponível através do site da Câmara Municipal, onde você tem um linkzinho lá da Central, né? E que toda semana esses atendimentos eles são liberados, não é isso, Isabela? Isso, toda sexta. Da mesma forma funciona para o PROCON? Sim, toda sexta abre os agendamentos da semana seguinte. E aí o consumidor ele tem a possibilidade de agendar, nós trabalhamos de preferência com hora marcada, para um conforto para o consumidor e assim a gente atender ele com qualidade, agendar pelo site. Ele vai escolher o dia e a hora, e também esse mecanismo de abrir semanalmente ajuda que a gente possa não retardar tanto. Não demorar esse agenda, não né? vai finalizar completamente, ficar toda ocupada. Então, toda sexta-feira nós abrimos as vagas da semana seguinte aqui na Central da Cidadania. Para que as pessoas tenham esse conhecimento. Quem buscar o PROCON naquela unidade centro, aqui tem o mesmo serviço ofertado na central? Nós aqui temos os mesmos serviços. Lá há uma reclamação geral, nós recebemos também essa reclamação do consumidor, o consumidor ele chega, faz essa reclamação, nós abrimos no sistema, então mesma coisa, posterior a isso, se necessário, abre a possibilidade de uma conciliação. Essa conciliação ela é realizada comigo, aqui também na Câmara Municipal de Fortaleza, e encerra por aqui o trabalho do PROCON. Qual o levantamento, Isabela, aqui dentro desse 1 ano e 4 meses, né, de atividade, vocês conseguem passar para a gente? As pessoas têm o conhecimento do serviço e têm buscado? A maioria dessas conciliações, dessas situações que chegam até vocês, tem tido resultado positivo ao final? Sim, nós temos um percentual alto de conciliação, dando êxito. Nós temos fundamentadas e atendidas quando nós finalizamos a conciliação como fundamentadas e atendidas, quando o fornecedor ele traz uma proposta de acordo, ou ele traz o esclarecimento e o consumidor ele fica satisfeito. Ele compreende, por vezes é só um esclarecimento que o fornecedor traz, explicando o que aconteceu, e o consumidor ele se satisfaz e ele está estando satisfeito, nosso trabalho acaba aí. Se ele não estiver satisfeito, o consumidor, como órgão administrativo, nós encaminhamos para o Poder Judiciário a situação do consumidor. Existe um prazo para isso, para esse processo? Sim, quando o fornecedor ele chega no PROCON e vai abrir a sua reclamação, é criada uma CIP, uma Carta de Informação Preliminar, onde nessa Carta de Informação Preliminar
nós descrevemos aquela reclamação, a gente escreve toda a reclamação e envia para o fornecedor. O fornecedor, ele tem de 10 a 15 dias úteis para responder. 10 dias se for um envio eletrônico, 15 dias úteis se for um envio pelos correios, com AR, aviso de recebimento. Depois desse período, o consumidor ele pode entrar novamente em contato para saber qual foi a resposta do fornecedor, da empresa. O que ela falou? Se ele não aceitar a resposta da empresa, ou se a empresa, por um acaso, não respondeu, nós abrimos a possibilidade de ter uma conciliação. A gente marca essa conciliação com 30 dias úteis. Com 30 dias corridos, desculpa. Com 30 dias, a gente marca a conciliação e o consumidor ele volta para o PROCON presencialmente, junto com o fornecedor, que nós chamamos um representante do fornecedor, e eles têm essa conversa. Isabela, dentro desse tempo, é possível a gente pontuar, claro, né? Na expressão bem conhecida e popularmente, sem dar nome aos bois, alguns casos e algumas situações que você possa nos contar aqui, relatando, para que a gente entenda o porquê dessa importância da existência do órgão para a solução desses problemas? Claro, eu vou pontuar aqui o mais recorrente. Como nós já aqui relatamos, conversamos sobre garantia. Quando, vamos dizer, compra uma televisão, a televisão apresenta defeito no prazo de 1 ano, no prazo da garantia que o fornecedor ele informa. E não realiza um conserto, ou não entrega uma nova, ou não devolve o dinheiro, o consumidor ele procura, nós chamamos o fornecedor e eles têm essa solução, essa conversa para chegar a uma solução, um meio termo, como eu chamo. Outro ponto, outra situação seria empréstimos. Nós também recebemos muitas pessoas, principalmente idosos. Essa questão dos empréstimos consignados? Empréstimos consignados e empréstimos que a pessoa não reconhece. Que entrou no benefício dele e ele não reconhece, ele não realizou aquele empréstimo. Então, nós também chamamos os bancos e a gente tem essa conversa com o banco para esclarecer ao fornecedor, trazer os motivos desse empréstimo, ou um contrato, com foto, que seja, com assinatura, ou mesmo há uma situação que nós conseguimos resolver quando o consumidor ele não reconhece o empréstimo e o dinheiro mesmo assim cai na conta dele. Sim. Há como conversar com o banco e o banco ele traz uma proposta normalmente de devolva o dinheiro e o empréstimo a gente desconsidera. Entendi. É um dos exemplos que eu posso trazer. Outro exemplo muito importante são os serviços essenciais, que é a Enel e a CAGES. A Enel, nós temos até uma linha direta com essas duas empresas, em que no momento que o consumidor ele chega fazendo sua reclamação, a gente já entra em contato com eles. E já tenta uma solução ali na hora. E esse mecanismo ele é super eficiente. Nós conseguimos resolver muitas situações em que a conta veio muito alta, ou ele pagou uma cobrança que ele pagou. Nós conseguimos resolver naquele dia, naquela hora. Entendi. Porque essa é uma linha direta só do PROCON com os serviços essenciais, com essas duas empresas. Muito bom. Tem como a gente fazer uma análise hoje em relação ao público, né? Você respondendo pelo PROCON, que procura a Câmara para esse serviço, está entre mais jovens, os adolescentes têm se atentado, também têm buscado? Há uma procura dos adolescentes, mas não tão como adulto, né? Adultos. Nós temos um público mais adulto de idoso. Principalmente empréstimos aí os idosos. Aí volta mais para os idosos pela questão da aposentadoria. Sim. Né? Isabela, a gente chega pertinho do fim do nosso programa, mas antes eu queria, pedir que você, hoje, a sua visão, de participar, não só dentro desse processo que vem procurar conciliar entre as pessoas a solução de um problema, que esse é o papel, principalmente dos órgãos de defesa do consumidor, mas de como essa experiência tem sido para você, principalmente dentro da central. Porque eu acredito que um idoso que ele tenha vindo buscar uma solução junto com vocês,
ele consegue chegar lá e se deparar até com a situação de outros serviços que são ofertados e, resumindo, ao invés de resolver uma situação, resolve até mais uma, né? Para você como profissional, de que maneira tem refletido isso na sua vida, né? E qual seria a orientação que você daria para as pessoas, não só em relação à questão da central em si, mas da importância de a gente conhecer os nossos direitos? Primeiro, eu queria ressaltar que é gratificante estar na Central da Cidadania como conciliadora e poder ajudar o público, a população, a chegar a resolver uma situação que, como eu disse, tira o sono. Eu recebo pessoas que chegam na minha sala chorando, eu recebo de pessoas que dizem que não dormem porque não sabem o que fazer, não conseguem resolver uma situação. Então, eu como conciliadora, eu costumo dizer que eu não posso diminuir aquele problema, independente de qual problema seja. Porque eu não posso estar colocando na balança qual é o problema, um problema maior ou menor. Mas busca ajudar na solução. Eu busco ajudar nessa solução. E como conciliadora eu aprendi muito a chegar a um meio termo, a ter uma visão do outro lado. E a Central da Cidadania, ela também traz esse benefício que temos 7 órgãos lá dentro, em que o cidadão ele chega e ele já se depara, vixe, tanta coisa que eu posso fazer aqui, sim. E a gente tenta ajudar e mostrar quais são os serviços, o que é que mais o senhor precisa, que a gente possa estar ajudando aqui. Então isso é muito gratificante, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E quanto mais a gente puder ajudar as pessoas a se orientarem, saberem dos seus direitos, aí é que vale mais ainda, né? Vale muito a pena. É algo muito deficiente ainda na população. É verdade. Eu acho que essa assistência, quando ela traz a solução de problemas, ela tem um resultado positivo, gratificante. Quando a gente traz só informação já ajuda, quem dirá solucionar. Sim. Não é isso, Isabela? Isso mesmo. Mais uma vez eu agradeço a participação aqui no nosso programa, né, que a gente possa começar esse ano de 2003 sempre trazendo nessa proposta que é informar para você, né? O É Direito ele tem esse foco, que é falar de leis, mas no intuito de que a gente possa debater os assuntos, o que é que essa lei é relacionada. Em que segmento? A quem é que a gente pode ajudar? Porque é uma forma de as pessoas conhecerem exatamente os seus direitos. Muito obrigada, como eu sempre digo ao Rodrigo, se estenda para todos da Central da Cidadania, os parabéns a gente, a admiração pelo trabalho. Muito obrigada também por receber aqui, muito obrigada por dar voz ao nosso serviço. Fica de portas abertas, volte sempre, tá? E fique você também sempre ligadinho com a gente na programação da TV Fortaleza. No É Direito deste ano de 2023, a gente abre falando sobre o direito do consumidor, mas em breve a gente está de volta, na próxima semana já com outro assunto, outra pauta, tudo isso na proposta de levar para você conhecimento dos seus direitos. Porque, como eu sempre digo desde o começo, se é direito, você deve cobrar. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.